Então, meus amores, continuando, a tia Gabi falou então sobre a Quaresma e começou a falar também sobre a Semana Santa, que começou no Domingo de Ramos. Ela já explicou o que é o Domingo de Ramos. Aí, durante essa semana da Semana Santa, foi a última semana em que Jesus esteve aqui nessa terra com a gente. Depois disso, ele morreu e ressuscitou na Páscoa, lembra? Pois então, na quinta-feira foi o último dia de Jesus aqui no meio dos amigos dele, porque no dia seguinte ele já foi entregue, ele já foi preso e depois ele morreu. Então, na quinta-feira, ele já sabia que ele ia morrer. E ele estava muito triste, então ele queria fazer uma despedida. Quando a gente está em algum lugar e a gente vai mudar, por exemplo, mudar de cidade, ou mudar de escola, ou se despedir de algum amigo que vai mudar para algum lugar longe, a gente não gosta de fazer uma festinha de despedida? Então, Jesus quis fazer a mesma coisa. Aí ele se reuniu com os 12 melhores amigos dele, que eram os discípulos. Lembra dos discípulos? Então, ele se reuniu com esses amigos dele para ele se despedir. Ele fez uma jantinha para eles e aí eles foram todos lá, todos esses amigos. Aí, bom, ano passado, na catequese, a gente já falou sobre esse tema, para os que já estavam aqui com a gente na turma da Infância Missionária 1. No ano passado, a gente fez toda essa encenação junto com vocês. Só que esse ano, como a gente tá aqui, né, cada um num canto, longe um do outro, a gente vai ter que usar a criatividade. Então, vamos brincar com o bonequinho. Eu só tenho um enteado menino e eu não tenho outros filhos. Então, aqui em casa só tem bonequinho de menino, ok? Vamos lá. Vamos imaginar que esse daqui é Jesus e que esse daqui é um dos amigos de Jesus, um dos 12 que estavam lá com ele, tá? Então, Jesus resolveu lavar o pé de todos os amigos dele. Por que ele fez isso, tia Guta? Ele fez isso porque quando a gente lava o pé de alguém, a gente demonstra que a gente gosta muito daquela pessoa. A gente se humilha. O que é se humilhar? A gente se abaixa, a gente se rebaixa. A gente vai lá, ajoelha e vai lavar o pé de uma pessoa. Então, a gente coloca numa posição de estar abaixo dessa pessoa, de mostrar que a gente gosta muito dela. Então, imagina que esse daqui, ó, é uma bacia cheia de água, tá bom? Jesus colocou os amigos dele sentados, foi lá, lavou o pé de cada um deles e deu um beijinho no pé de todos eles. Depois eles se abraçaram e já começaram a se despedir. Ano passado a gente fez, eu não sei se vocês lembram, que eu e a tia Camis, ainda era a tia Camis, minha auxiliar de catequese, a gente levou uma bacia com água e a gente lavou o pé de todos vocês. Lembram? Vocês ficaram dando risada da nossa cara, né? Porque vocês estavam tudo com chulé. Bom, então depois deles terem lavado, de Jesus ter lavado o pé de todos os amigos dele, tava todo mundo já limpinho, né? Então agora chegou na hora da janta. E aí, de jantar, eles tinham pão e tinham vinho. Era muito comum naquela época, era como se fosse o arroz e feijão deles. E o vinho. Aí, Jesus sentou à mesa e colocou todos os amigos dele em volta dele numa mesona. E aí, ele pegou o pão, agradeceu a Deus por aquele alimento, então ele agradeceu a Deus porque ele tinha aquela comida. Ele dividiu o pão e deu um pedacinho para cada um dos amigos dele. E ele falou assim: esse daqui é o meu corpo. Depois, ele pegou o vinho, também agradeceu a Deus, levantou a taça para o alto e agradeceu a Deus por aquela bebida. E dividiu, deu um golinho do vinho para cada um dos amigos dele. E tomou também. Isso daqui é suco de uva, tá, gente? Colocou e falou: esse daqui é o meu sangue. E aí ele falou assim: meus amigos, todas as vezes que vocês fizerem essa divisão do pão e do vinho e lembrarem de mim, vai ser eu que vou estar aqui com vocês. E por que ele fez isso, gente? Jesus fez isso porque ele gostou
tanto da gente. Ele gostou tanto de morar aqui nessa terra com a gente, de ser uma pessoa, de ter os amigos, que ele não queria ir embora. Ele queria ficar aqui com a gente para sempre. Só que ele sabia que ele não podia ficar aqui porque ele precisava cumprir a missão dele, que eu já vou falar daqui a pouco. Mas aí, para ele ficar em um pedacinho aqui com a gente, ele instituiu essa forma de ele estar aqui com a gente, que a gente chama de Eucaristia. Todas as vezes, então, em que a gente está na missa, a gente faz a mesma coisa. A missa é justamente isso. É quando a gente pega o pão e o vinho, partilha e a gente entrega para Deus e divide entre todos nós. Olha só, vocês lembram quando... Isso aqui é só um pedacinho de papel, tá? Mas a gente vai fazer imitando igual lá o padre na missa. Vocês lembram quando o padre pega aquele pãozinho duro, que é desse formato, assim, uma bolinha, e ele levanta e fala... Então, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, este é o meu corpo que será entregue por vós. E aí depois, ele faz a mesma coisa com o vinho, levanta uma taça dourada, bem bonita, e fala também, tem um vinho aqui dentro, e ele fala: esse daqui é o meu sangue, que será partilhado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Bom, então, por isso que a gente vai na missa todo domingo. E esse, então, é um momento muito importante. Por isso que quando a gente está na missa, o papai e a mamãe e todo mundo que está lá, inclusive nós, crianças, né? Nós precisamos tá bem comportado. A gente tem que ficar em silêncio nessa hora, porque é a hora mais bonita da missa. É a hora que Jesus vem lá do céu e ele se transforma num pedacinho de pão, para a gente poder depois comer, que é o pãozinho dos adultos. Lembra que tem o pãozinho dos adultos e depois, no final da missa, um pãozinho para as crianças? Então, o pãozinho dos adultos é o próprio Jesus. E é por isso que a gente tem que fazer a catequese. A catequese, a gente aprende tudo que a gente precisa sobre Jesus, para a gente conhecer esse amigão que a gente tem. E aí, para a gente poder se preparar para um dia, quando a gente já tiver maior, poder também receber o pãozinho dos adultos e o vinho dos adultos. Tá bom? Então é isso. Sobre Quinta-feira Santa, que foi o último dia de Jesus com os amigos dele, era isso que a gente tinha para falar. Saindo, depois que eles terminaram o jantar, Jesus e os amigos, 3 amigos dele, foram para um jardim, já estava bem escuro, e Jesus sabia que a qualquer momento ia chegar um monte de soldado para buscar ele preso, tá bom? Então, eles foram passar, depois, meia-noite, eles foram lá para esse jardim e ficaram lá, chama Horto das Oliveiras. E eles ficaram lá, então, rezando, para esperar o momento, então, que infelizmente Jesus ia precisar terminar a missão dele. E ele estava com muito medo.